Boa tarde a todos. Vamos começar agora o nosso evento, o webinar sobre Storytelling para a Liderança, com o professor Leandro Waldvogel. Hoje é dia 23 de setembro, quinta-feira. Na próxima hora a gente vai conversar sobre um tema super relevante enfim, eu acho que todo mundo está curioso para ouvir o que o Leandro tem para compartilhar com a gente. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena apresentação sobre a Brigham, né? Eu sou Carolina Ures, eu sou presidente da Brigham aqui em São Paulo, CEO da Sidra Consult, e a Brigham, ela tem uma missão muito ambiciosa de ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A gente está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e a nossa associação permite um networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Os nossos comitês e grupos de discussão, temos diversas frentes, cada vez mais intensificadas aí, e a gente, estão todos no site da Câmara, e as nossas conversas estão gravadas no nosso canal do YouTube, que eu recomendo que todos participem e olhem, porque tem muito conteúdo interessante. Sempre comento porque é surpreendente a diversidade de temas que são tratados pelos melhores profissionais do país, e em breve teremos também a conversa com o Leandro. Queria agradecer aos nossos mantenedores, né, os nossos associados. As marcas estiveram amplamente divulgadas no nosso slide de abertura desse webinar, mas também estão no nosso site. Ao time da Brigham, que organizou esse evento, as pessoas do Marcos Barbosa, presidente do Comitê de Capital Humano e Educação, e o Jean, que está aqui com a gente, que é o vice-presidente do comitê, que atuará como moderador dessa conversa com o nosso palestrante de hoje. Ao time da Brigham, pelo suporte necessário à organização desse evento, e ao nosso ilustríssimo palestrante, o professor Leandro Waldvogel, também por estar aqui conosco, por ter dado esse privilégio para quem está aqui de ouvir a sua super trajetória. Eu não queria ter parado até o alinhamento antes do nosso webinar, que eu queria ficar conversando para ouvir todas as suas histórias. Bom, para explicar um pouquinho a dinâmica desse webinar, né? A gente está transmitindo através do Zoom e também no canal da Brigham do YouTube. A gente vai fazer o formato de entrevista com perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, coloca no Q&A do Zoom. No YouTube, a gente não consegue moderar o chat do canal, então, infelizmente, não conseguimos receber perguntas por lá, mas no Zoom, sim. Pedimos que sempre se identifiquem, né, com o nome e empresa antes da pergunta, para que a gente possa fazer, eventualmente, um feedback posterior ao evento e até mandar mais informações, se necessário. Como tem muita pergunta e tem muita gente querendo perguntar temas muito interessantes, a gente vai ter que fazer uma curadoria pelo tempo, né? Mas já pedimos desculpas para quem a gente eventualmente não possa responder. Jean, vou te passar a palavra e depois eu volto para também fazer a minha bicadinha aqui nessa conversa. Obrigado, Carol. Super legal estar aqui com vocês também. Agradeço aí a todo mundo que está participando, ao time que ajudou a organizar e, claro, Leandro que está aqui com a gente para bater um papo, né? Então, pessoal, só queria lembrar vocês que esse papo foi feito de uma interação que nós tivemos há algum tempo atrás, né? Então, realmente, assim, surgiram temas para a gente discutir ligados a soft skills, as habilidades do século... Falar do século XXI já está até um pouco atrasado, né? Mas as novas habilidades que precisam ser desenvolvidas, e um tema que foi escolhido aí por muitos membros do comitê da Brigham foi o storytelling para a liderança, né? E o Leandro, muito gentilmente, se colocou à disposição aqui para falar conosco, tá? Então, sem mais delongas aqui também, só para apresentar o Leandro, e aí, obviamente, Leandro, vou querer ouvir de você também, mas o Leandro tem uma carreira muito legal, né, no mundo corporativo, já foi diplomata do Itamaraty, trabalhou na Walt Disney lá nos Estados Unidos, foi executivo de várias multinacionais, consultor em grandes empresas, hoje, né, coach de alta performance,
ajuda um monte de executivo em momentos chaves aí de carreira para poder decidir quais são os próximos passos, quais os movimentos que eles devem ter, além de ser professor de MBA da FIA e de outras instituições no Brasil e nos Estados Unidos. Então, Leandro, com essa baita introdução, queria ouvir um pouco de você aí, para quem está te conhecendo agora, né? O que nós não contamos aqui. E também já vou colocar uma primeira perguntinha aqui. Como é que você chegou e se apoderou sobre esse assunto de storytelling para a liderança, né? Como é que esse assunto entrou na tua vida aí? Curioso para saber. Boa tarde a todos. Jean, Carolina, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar com vocês de uma maneira muito especial, porque acho que o Steve Jobs tem uma frase que eu gosto muito e acho que talvez é um dos melhores discursos do mundo contemporâneo e é uma grande história, que é a história dele próprio. E ele fala que a vida, né, só faz sentido quando a gente olha para trás e conecta os pontos, né? Quando a gente connect the dots olhando para trás. É um discurso que ele fez em Stanford um pouco antes de morrer. Né, parece que as coisas não fazem sentido, mas entre Disney e várias coisas, eu estudei Direito, fui diplomata, entrei no Itamaraty, uma aventura diplomática aí, e o meu posto do coração, onde eu servi e fui muito bem acolhido pelo governo, pelas pessoas, pelo mundo empresarial, foi em Londres. Então, para mim, estar aqui com vocês tem um gosto muito especial, assim, com muito carinho que eu converso com a Câmara Britânica, porque eu acho que talvez de todas as experiências que eu tive assim na vida, acho que poucos lugares que eu já morei, já vivi, já estive, representam tanto o que eu acho que é um exemplo de civilização, um exemplo de sistema, um exemplo de cordialidade, um exemplo de inovação. Então, para mim, assim, é muito bom estar de novo né, na Câmara Britânica, mesmo que aqui no Brasil, falando português, mas né, aí em contato com esse país que eu tanto admiro e que me acolheu tão bem. O storytelling entrou na minha vida de um jeito muito curioso, porque eu estudei Direito e sempre fui muito inquieto. Durante a faculdade de Direito, eu fui fazer uma viagem aos Estados Unidos, fui passar férias na casa de quem eu tinha feito intercâmbio e, por acaso, nada na vida é acaso, né? Cada vez mais eu tenho certeza que na vida nada é acaso. Só é um acaso se você não aproveitar o momento, mas quando você aproveita o momento, tudo pode virar alguma coisa. Então, eu acho que cada acaso da vida, cada coincidência da vida, na verdade, é uma imensa oportunidade de você, né, de escolher uma trajetória ou ter um percurso que você nunca imaginava e que é muito interessante. E dessas coincidências, né, eu estava lá de férias, como disse, aí acho que era uma quarta-feira, alguma coisa assim, eu fui para a Disneylândia, que é o primeiro parque da Disney, lá na Califórnia, em Los Angeles. Fui para a Disneylândia e sozinho, e tive uma experiência que eu não considero nada extraordinária. Assim, eu estava sozinho, então eu mais olhei, critiquei aquilo e fiquei com aquilo na cabeça. No sábado ou na sexta-feira, teve um jantar na casa onde eu estava, eu encontrei uma mulher e que puxa assunto comigo e eu começo a criticar, a falar mal da minha experiência, a enumerar diversos pontos que eu não tinha achado interessante, que eu não achava que estava em linha com o que eu imaginava naquela época. Eu tinha 19 anos, que era a cultura Disney. E aí, no meio da conversa, ela puxa um cartão. Ela era uma vice-presidente executiva da empresa. Eu falo, meu Deus, né? O comentário errado, na hora errada, para a pessoa errada, e acabou que não foi. Ela falou, olha, eu queria te convidar para você conhecer a sede da Disney. A Disneylândia fica no sul de Los Angeles, a Disney fica lá no norte, a sede. E na semana seguinte eu fui e foi assim, foi um barato, assim, toda a experiência que não foi incrível na Disneylândia foi maravilhosa ali na sede da Disney. E ela me fez um convite para passar 6 meses ali fazendo um estágio. Falou, vai para o Brasil, fala com seus pais e me responde. Eu falei, não, que vai para o Brasil nada, já resolvo agora.
E acabou que, né, se tornou uma experiência de vida inteira, há 20 anos, que de alguma forma eu tenho esse envolvimento. E o storytelling entra num momento bem interessante, porque havia um projeto em que eles, pela primeira vez, né, na história, a Disney queria colocar os personagens da Pixar ali nos parques. Isso pode parecer algo simples, né, para quem não é do meio ali, mas é um negócio de bilhões, com B, bilhões de dólares, né? E foram pedidas várias ideias sobre como fazer isso. Você imagina, né, quanto produto, quanta coisa que você não vende, que você não agrega, quando você põe novos personagens ali naquelas vitrines. E aí eu tive uma ideia, essa ideia foi considerada uma boa ideia, e eu me dediquei ali 2 semanas a preparar essa ideia para apresentar isso para um grupo ali de executivos. Quando eu chego, né, para apresentar, né, e eu sempre, né, essa frase ficou na minha cabeça, que se Deus deu para os homens as histórias, o diabo foi lá e deu o PowerPoint, né? O PowerPoint é o maior destruidor de narrativas que existe. E aí eu fui apresentar e tinha um executivo bastante conhecido, que todos vocês conhecem, um executivo que é muito cioso, muito preocupado com os personagens que ele tinha criado na Pixar. Eu comecei a apresentar, confesso, morrendo de medo, e no momento ele se levanta e fala assim, meu filho, né, Kiddo, no mundo há muito espaço para más ideias, mas não há nenhum espaço para más histórias. E como aqui é a Câmara Britânica, vou me dar a licença para falar em inglês, a última frase dele foi assim, ó, e a sua história é um piece of shit, né? E saiu da sala e eu pensei, né, acabou a minha carreira que mal começou, acabou, eu tinha 20 anos, mas essa frase ficou, desse grande executivo, ficou na minha cabeça. E é verdade, né? Você pode ter a melhor ideia do mundo, a ideia mais criativa, mais genial, né? Você pode ter o melhor produto, você pode ser o melhor profissional, você pode ter o melhor processo. Se isso não se transforma em uma narrativa com a qual as pessoas se conectam, que as pessoas se convencem, que inspira as pessoas, que faz que elas comprem, que faz que elas se movam, essa ideia vai ser para sempre isso, só uma ideia na sua cabeça. As ideias, e quando eu estou falando ideia, a ideia pode ser de um produto, a ideia pode ser de uma liderança, pode ser de um caminho, tudo nasce de uma ideia, mas a ideia, para nascer no mundo, né, ela precisa de uma boa história. Então você vê grandes ideias, né, que não vão para frente porque não tem uma grande história para dar vida, não tem uma grande história para colocá-la no mundo. Então, eu acho que essa habilidade, isso foi, né? Eu acho que o Walt Disney falava, né, que poucas coisas na vida podem ser tão boas quanto um grande chute nos dentes muito cedo na vida, né? Porque aí você aprende. E eu acho que isso foi uma lição assim fundamental na minha vida, desde então que eu me dedico a isso. E o que eu percebo, e de uma forma assim quase que sem exceções, é que é muito difícil você encontrar no mundo de 20 anos atrás, quando eu comecei, ou no mundo de hoje, qualquer profissional, qualquer empresa, qualquer função. Para você ser bem-sucedido, você precisa do storytelling. Ele é totalmente indispensável para o sucesso de qualquer profissional, de qualquer ideia, de qualquer produto e de qualquer organização. E só para terminar, aqui eu acho que o Reino Unido, né, ou a Inglaterra, talvez, mas o Reino Unido é um grande especialista nisso, porque talvez não haja legado maior para o mundo do que a língua inglesa, né, e o direito inglês, né, a forma como o direito inglês, né, a common law, como ela se constrói em cima de narrativas, como a narrativa das histórias se transformam, né, em legislação, em jurisprudência. Isso é storytelling puro, né? Se você pega toda a história da Inglaterra, né, e tem o Shakespeare ali, não precisa falar, é isso. E além disso, desculpa, estou falando muito, né? Vocês me interrompam, por favor, vocês me interrompam. E tem mais uma coisa que é fundamental do storytelling, porque o storytelling, ele é a base da ciência, porque a ciência é você descrever um fenômeno natural. A ciência é você conseguir descrever um fenômeno. Então, né, se você pegar talvez um dos maiores cientistas, se não os maiores, né, cientistas da história, o Newton, o que o Newton fez? O Newton, ele não descobriu a gravidade estava lá já.
mas ele descreveu, ele contou a história da gravidade. O Newton descreveu a física, ele fez o storytelling da física. Então, eu acho que a Inglaterra, eu estou dizendo Inglaterra, eu sei que é o Reino Unido, eu estou dizendo Inglaterra porque isso vem muito da língua inglesa, né? E historicamente, eu acho que talvez o grande legado mundial e que fez o sucesso, faz o sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que tem a semente muito clara ali do outro lado do pond, né? Do outro lado do oceano. Leandro, sensacional, que história bacana, hein? E que experiência legal de ter vivido logo no começo da tua carreira, né? De ter essa oportunidade de apresentar para um monte de gente, ainda que a apresentação tenha sido difícil, né? A lição Sabe que importante... depois de muito tempo, eu nunca pensei que ele fosse me reconhecer, pensei que nunca mais ele fosse me reconhecer, mas depois de muito tempo, assim, sei lá, uns 5 anos, ele era a estreia do filme Piratas do Caribe, olha só, do primeiro Piratas do Caribe, ele me encontrou, olhou para mim, eu nunca imaginei que ele fosse lembrar quem eu era, ele falou, você aprendeu, né? E aí, isso foi assim, talvez o maior elogio que eu tenha Um recebido baixo na e um minha alto, né? vida. Assim, putz, que legal. Ô, Leandro, e assim, pô, acho que muito bacana a forma como você trouxe esse ponto da importância do storytelling, né? Pode ser na ciência, no entretenimento, onde for, isso é relevante, uma habilidade importante para saber. Pô, que dica que você... Porque não tem faculdade disso, né? Não tem curso disso tantos assim. Que dica que você dá para quem concorda com você e quer conhecer mais, quer aprender mais? E aí, dica pode ser de como treinar, de onde pesquisar, palestras, livros, enfim. O que você viu aí no mercado sobre isso? Jean, você sabe que essa pergunta que você me fez, as pessoas me fazem com muita frequência, e é uma pergunta que tem uma resposta bem difícil. Primeiro, deixa eu só tentar, né, definir algo que é difícil de definir, tá? Storytelling, as pessoas definem de várias formas, mas storytelling é a capacidade que você tem de transformar suas ideias em uma narrativa. É isso. É isso. Então, né, se você é um advogado numa corte e precisa defender um cliente ou acusar alguém ou um contrato que você redija, você está transformando a sua ideia numa narrativa jurídica. Se você é um roteirista de seriados, você está transformando uma ideia de uma história real ou ficção em uma narrativa, tá? Se você quer vender um produto, se você quer vender essa caneta, ela é diferente, você tem que contar a história da caneta. Então, storytelling é isso, você transformar a sua ideia em uma narrativa que as pessoas consigam entender e se conectar. Então, né, essa habilidade, as pessoas chamam, né, de storytelling, elas chamam de uma tecnologia humana, porque você reúne várias técnicas, reúne diversas habilidades para conseguir construir essa narrativa, tá? É algo que é totalmente inato em nós, todo mundo faz isso, né? Então, você pega lá numa mesa de bar, todo mundo tá tomando cerveja, para quê? Para você ouvir boas histórias, dar risada, né? Contar causo, né? Fazer fofoca. Então, todo mundo faz isso de alguma forma. Eu acho que a pergunta interessante é, né, como é que você aprende storytelling para algo que é útil para você? Porque talvez eu nunca queira ser um escritor de série, né? Talvez eu nunca, mas assim, para todo mundo ele é importante. Então, aqui a gente está falando para a liderança, né? Para a liderança que motivar o líder, né? To lead, né? Do inglês é estar à frente, né? To liderar é estar à frente, tá à frente do grupo, mostrar para onde que a gente vai, né? Dar direção. Né? E é impossível fazer isso sem storytelling, porque o líder está falando de algo que não existe ainda, né? De uma realidade que ele quer construir, de um futuro que ele quer construir. Então, o líder ele precisa do storytelling para conseguir formular essa visão, inspirar as pessoas e mostrar qual é a direção. Né? Eu sempre falo que gestão é uma coisa, líder é outra. Às vezes eles estão juntos, às vezes não. Né? Agora, o líder precisa das histórias porque ele fala de algo que não existe ainda. Bom, falei tudo isso para dizer que há várias formas de você aprender storytelling, né? Depende do que você precisa. Mas o grande problema, Jean, e aí aqui, né, se eu contar um pouco da minha história aqui no Brasil, né, eu sou de São Paulo, então sabe, sou de uma cidade grande, eu fiz um bom colégio, eu fiz direito numa boa faculdade, e depois eu fiz, né, pós-graduação, eu entrei em Itamaraty, eu fiz Rio Branco, em nenhum momento da minha história
ou seja, uma pessoa que precisa de storytelling, eu tive nada, nenhum ponto da minha formação, formal, que horrível, da minha educação formal, eu tive isso. Você pega na Inglaterra e nos Estados Unidos, as pessoas têm aula de debate, têm aula de speech, como eu falo isso, de discurso, o tempo todo, eles treinam isso. Aqui no Brasil nós não tínhamos e não temos isso, tá? E só que você não encontra isso em nenhum lugar, pronto. É algo que você vai desenvolvendo aos poucos. Mas eu acho que quando você, né, entende que toda a narrativa, ela parte, né, de um problema. Qualquer narrativa, ela tem que resolver um problema, transformar um problema. Então, né, se eu uso... Por que eu uso essa caneta em vez de outra? Porque essa caneta me resolve um problema que a outra não resolve. Quando eu entendo que existe um problema e que esse problema é a oportunidade de uma história acontecer, e eu construo a minha narrativa em cima desse problema, que é o problema do outro, eu começo a aprender a contar boas histórias. Porque o grande problema é que quase todo mundo, quase todas as empresas, quase todos os profissionais, né, eles sempre falam que tem foco no outro. Foco no cliente, foco no colaborador, foco em sei lá quem. Mas você só fala de si próprio. Então, se eu sou o vendedor de caneta e eu falo tudo que essa caneta é boa, o meu foco não é na caneta, não é no cliente, é na caneta. Eu preciso falar qual é o problema da pessoa, qual é a dor do outro que essa caneta pode resolver. E aí eu começo a contar boas histórias. E toda história, né, ela parte de um problema, né, de um desafio. A gente tem que olhar para o desafio como uma oportunidade, uma transformação. E eu encaminho, e eu mostro como essa transformação acontece para chegar numa conclusão. Então, eu acho que, né, há várias formas, acho que há várias escolas de storytelling, mas todas elas sempre partem dessa conexão com o problema do outro. E aí, só para acabar de te responder, né, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter é um domínio da língua que você fala. As pessoas, né, eu dou aula em MBA e assim, uma das coisas que mais me impressionam é o baixo domínio que as pessoas têm do idioma. E não importa se você escreve certo ou errado, não é isso, mas é a sua capacidade de conseguir produzir uma narrativa que tenha lógica. Isso é a linguagem. Essa é a primeira ferramenta básica do storytelling. E a segunda, eu acho que é isso, é você conseguir ter essa palavra que, né, as pessoas, eu acho que tem poucas palavras, as duas palavras mais importantes e mais banalizadas do mundo são gratidão e empatia. Todo mundo fala de gratidão e de empatia como se fossem duas coisas simples e básicas e óbvias, só que não são, né? Empatia, do grego, né, empatos, patos, né, patos vem de a dor, né, sofrimento, dá origem à palavra patologia e à palavra paixão. Empatia é você estar na dor do outro, perceber a dor do outro, o que o outro sente. Quando você faz isso, quando você percebe isso, aí você constrói uma boa história. Um cliente de escritório de advocacia, por exemplo, né, no fundo, ele está preocupado, não é nem às vezes com a penhora da conta, é como é que a vida dele, com os filhos, com a família, vai ser resolvida. Isso é empatia, você está na dor do outro, e aí você constrói boas histórias. Infelizmente, Jean, eu não consigo te dar uma resposta sobre como aprender isso de um jeito simples, porque cada um aprende de um jeito, mas eu acho que um bom domínio da língua e você perceber qual é a dor verdadeira da pessoa para quem você fala, eu acho que é o início do caminho. Nossa, que legal. Vou interromper, eu posso me meter? Estou anotando aqui as coisas que você está falando, porque está me dando várias ideias, inclusive para o meu trabalho, Leandro. Mas, assim, eu acho que nas situações do dia a dia você já está dando vários exemplos, né, de como essa habilidade não só pode ser aproveitada, como ela é crucial, né, no desenvolvimento do nosso trabalho como profissional liberal, ou como consultor, ou como industrial, não importa o que você faça, né. Eu queria, assim, eu acho que você deu alguns exemplos, né, mas eu acho que a questão da narrativa, a questão da empatia, da comunicação, são super importantes, né, porque no final a tua ideia tem que convencer o teu interlocutor, né? E como você convence o seu interlocutor, entendendo de onde ele está, né? Qual a posição que ele está. Eu queria que você desse, se você puder, compartilhar com a gente algumas situações do dia a dia
segmentos diferentes, talvez, em que você tenha identificado o storytelling como sendo definitivo, né, e convencendo o interlocutor que talvez estivesse inicialmente resistente ou hesitante, enfim, de alguma forma em relação à ideia, e que aquilo se tornou palatável pela maneira como o storytelling foi usado? Olha, o problema é encontrar uma situação em que não foi isso que aconteceu no mundo de hoje, né? O problema é encontrar qual situação que não é essa no mundo de hoje. Mas o que acontece, Carol, posso chamar de Carol, né? O que acontece, Carol, é que no mundo de hoje, né, a gente tem tantos profissionais, quanto as empresas, quanto os produtos, eles são cada vez mais parecidos, né? É muito difícil você conseguir ter um produto que seja totalmente único. Eu trabalho muito com farmacêutica, né, que investem ali bilhões de libras esterlinas para fazer uma pesquisa, né? E você tem uma outra empresa, né, que consegue, que tenha mesmo produto pouco tempo depois. Então, em praticamente nenhum setor você consegue hoje se destacar e ter sucesso só pelo produto e pelo serviço que você oferece, porque isso é cada vez mais comoditizado. Então, as escolhas do consumidor, aqui eu estou falando consumidor no sentido muito amplo, tá? O consumidor, assim, não o consumidor do estilo de consumo, mas o consumidor que é o seu filho que está te ouvindo para você sair do celular e fazer seu dever, o seu consumo, sabe? Ou então convencer o seu namorado, sua namorada de ver esse filme ou aquele, ou então convencer alguém a entrar na Câmara Britânica porque tem, não importa. Tudo isso são histórias, e as histórias, elas têm a característica de uma história é a transformação. É a transformação, né? Então, por que essas histórias, né, clássicas de princesas que são plebeias e se tornam princesas são tão atemporais? Porque essa transformação, né, de alguém na plebeia, na princesa, né, é algo que até hoje toca, a transformação é muito grande. Então, quando você transforma o outro, quando você mostra essa transformação, essas histórias, elas têm força. Eu vou dar aqui um exemplo, né, que é um exemplo que não é nenhum merchan, né, mas que é um exemplo que todo mundo conhece, né? Se você pegar o iPhone, né, se pegar esse telefone aqui, né, o iPhone, quando hoje, né, talvez ele tenha características que sejam melhores ou superiores ou tão boas quanto telefones de outras marcas. Mas até pouco tempo atrás, se você fosse comparar um iPhone, né, as características do iPhone com os seus concorrentes, ele provavelmente perdia em quase todas elas. A bateria durava menos, a tela era pior, a comparação ali, item por item, era pior. Mas as pessoas pagavam mais e queriam ter um iPhone. Por quê? Porque o iPhone te transforma. O iPhone transforma algo, né? E hoje, quem tá, talvez, né, gente mais jovem, pouco mais jovem, só que esteja assistindo, não tem essa percepção, mas até muito pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo atrás mesmo, tecnologia era algo chato, era algo difícil, era algo quase assim, sabe, quase que impenetrável, né? Tecnologia era um negócio, salvar um número no celular era difícil, você decorava o telefone do seu escritório porque era difícil colocar, você não usava. Então, quando a Apple, né, te conta a história de que isso aqui pode ser algo legal, fácil, descolado, bacana, que isso aqui vai fazer parte da sua vida e vai te transformar, né, você em algo diferente, você junto com a tecnologia, ela te convence a comprar um produto que na época não era tão bom quanto os outros em termos de qualidade. Então, eu acho que a Apple talvez seja um grande exemplo do nosso tempo. Se você olhar para bancos, né, prefiro não citar nomes aqui, mas é mais ou menos óbvio, né, você tem estratégias de banco, né? Se você olhar para o produto que o banco oferece, ele é muito parecido, né? O mesmo produto, o mesmo crédito, é muito parecido. Se você olhar para o serviço que que os bancos oferecem, o banco do varejo, é muito parecido. Mas aí você tem um banco, né, que está o tempo todo te falando, explicando a tecnologia dele, totalmente desconectado. E um outro banco que te conta histórias tão profundas que você se conecta e você lembra, né, do banco.
Então, se você assiste ao comercial, vou falar aqui o nome, né? Se você assiste ao comercial do Banco Itaú com as duas senhorinhas, as duas, quem não viu, vai lá, Google e vê, né? São duas amigas, é um comercial do Banco Itaú em que ele mostra duas senhoras, né, com um celular na mão, tendo que fazer várias coisas, tendo que resolver, fazer um chá, marcam um chá com as amigas que elas têm que fazer. São elas enfrentando desafios, enfrentando obstáculos e percebendo que, puxa vida, é bom estar com o Itaú, porque ele facilita a minha vida. Então, eu acho que são... assim, acho que os exemplos são esses, e só para terminar, né, isso é muito verdadeiro também com profissionais, porque hoje, né, a informação ela é muito disponível, né? Todo mundo tem qualquer informação. O que você quiser saber, você tem informação. E se você for uma pessoa paciente, você consegue qualquer informação de graça, né? Você não precisa nem pagar. Você consegue praticamente toda a informação do mundo sem pagar um centavo. A questão é o que você faz com essa informação. Então, os profissionais que antigamente, né, eram avaliados e medidos pelo quanto eles sabiam, né? Você tinha uma valorização só do técnico, da informação, que era muito grande. Hoje, esse profissional que quer dar um salto, que quer melhorar, né, que quer estar à frente, ele precisa transformar tudo isso em duas coisas. Primeiro, né, numa história que os outros comprem, aceitem. E depois, ele também tem que ter a história dele. A história dele é o que vai fazer as pessoas se conectarem. Não adianta você dizer, não me reconhecem, não me enxergam. Provavelmente não te enxergam porque você não se faz ser visto. E não tem jeito, assim, pode ser, não estou entrando no mérito de ser justo ou injusto, não é essa a questão. Mas a realidade né, no mundo de hoje que a gente vive, você precisa saber se diferenciar pela sua história, por como você se conecta com o outro e como que o outro percebe o seu valor, percebe aquilo que você agrega para uma organização, para um grupo, para uma equipe. Muito legal, Leandro. Você, no finalzinho da tua resposta, você acabou tocando num tema que eu fiquei curioso aqui, que é o seguinte, as coisas vêm mudando muito mais rapidamente, né, do que já foi lá atrás. Tá? Como é que você enxerga qual que é a perpetuidade, vamos dizer assim, dessa habilidade, né, dessa tecnologia humana que você usou, o termo que eu gostei aqui. Então, assim, isso é muito importante hoje. Continuará sendo para frente, mesmo com todas as transformações que a gente vem vivendo, assim, como é que você enxerga esse assunto? Jean, olha só, né? Se você olhar para a história da humanidade, até muito pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo atrás mesmo, né? As pessoas não tinham tempo para nada que não fosse a própria subsistência, né? Que fosse assim, comer, né? Viver assim com o mínimo, e viviam numa sociedade dominada pelo storytelling, porque não estou entrando aqui no mérito de nenhuma fé, né? Mas da forma como as religiões criaram a cultura ocidental, pelo menos, né? Também no Oriente, mas vamos ficar aqui no Ocidente, né? A forma como as religiões criaram a cultura ocidental, como o cristianismo, o judaísmo e o islã criaram aqui a nossa cultura, é com história, contando história. Então, o storytelling não é algo que surgiu agora. O storytelling, né, as histórias, elas fazem três coisas que são totalmente essenciais para a espécie humana. Se não for isso, se não fosse storytelling, a gente não estava aqui. Primeiro, porque o storytelling permite que a gente dê sentido para o presente. Então, né, quando eu falo, isso aqui faz isso é uma caneta, isso é uma roda, né, quando eu descrevo o presente, eu começo a construir uma realidade. Né? Então, eu preciso, e só nós fazemos isso. Aí, fazendo isso, a gente consegue acumular conhecimento, porque então, né, eu descobri a roda, descrevi o que é uma roda, e eu posso contar para o meu filho o que é a roda. Né? E isso é um storytelling. Se não fosse pelo storytelling, nós não teríamos, seria impossível que nós tivéssemos acumulado conhecimento para estar aqui hoje conversando através do Zoom. Mas ele faz também uma terceira coisa que é fundamental para a nossa espécie. Né? A gente imagina o futuro por meio das histórias. A gente conta a história do futuro, a gente conta a história do que eu vou criar, conta a história da inovação, você conta a história do que você vai fazer no Natal, no Ano Novo, você conta a história de para onde a sua equipe vai. Quando você planeja alguma coisa, sei lá, vou criar um novo escritório da British em tal lugar.
tudo isso é contar a história, a gente conta a história do futuro. Então, se nós não tivéssemos essa capacidade de contar a história do presente, do passado e do futuro, a gente não estava aqui hoje. E isso permite também que a gente coopere, porque quando a gente tem alguma coisa, vamos para a Lua, né? É uma grande narrativa, todo mundo coopera para isso, a gente coopera, a gente individualmente, cada um de nós, né? A gente é um bicho muito fraco. Agora, cooperando, né? Acreditando em algo, a gente constrói pirâmides, catedrais e foguetes para a Lua. Então, o storytelling, ele é algo que é fundamental para a nossa espécie e por muito tempo ele foi só unidirecional. As pessoas, né, que dominavam a linguagem, né, os nobres, os dominantes, usavam storytelling. Ao longo do século XX, isso foi se tornando cada vez mais democrático. Todo mundo passou a usar isso. E hoje, né, em que a gente tem um virtual, né, a distância e o acesso à voz e à palavra existe para qualquer pessoa no mundo inteiro tem isso. Essa é uma habilidade que, assim, não existe hipótese de sumir, porque essa habilidade nos trouxe até aqui, e a única diferença é que hoje é uma habilidade que mais pessoas têm acesso a ela e mais pessoas precisam dela. E aí, se eu puder completar essa resposta, vocês me interrompam, tá? Fiquem à vontade para interromper. Mas tem uma grande pesquisa de Stanford, que eu tive o prazer de participar ali de alguns painéis, que antes da pandemia, eles estavam estudando um pouco o que é esse profissional do futuro, que na verdade não é mais futuro, é do presente já, de hoje, de agora, né? E esse profissional, para poder ter sucesso, ele tem que ter duas coisas, duas habilidades, né? Que Stanford chamou de humanização e comunicação. Só que essas duas palavras têm um sentido muito específico para essa pesquisa. Humanização não é você, né, ser mais solidário ou preocupado com o meio ambiente, isso também é importante, não é isso, mas humanização é você fazer o que só o ser humano faz, que só nós somos capazes de criar, né? Quase tudo que você faz de forma repetitiva, né, uma inteligência artificial hoje já faz e faz melhor do que a gente, né? Uma inteligência artificial atende você melhor para resolver um problema de celular do que um ser humano. Então não adianta, assim, tarefas que são repetitivas, dificilmente vai ter espaço para um ser humano. O que abre espaço para a gente ser criativo, para a gente resolver problemas de forma diferente, de forma única, de forma que é interessante. E o segundo ponto é a comunicação, porque essa criatividade que só vem do humano, ela só consegue gerar valor se você comunica esse valor para o outro. Então, se eu tenho uma ideia, né, de uma nova, eu estou aqui com a caneta na mão, mas é só porque é um exemplo assim besta, banal, mas real, né? Se eu tenho a ideia de uma nova caneta, né, que resolve um problema diferente, ela só vai ter importância se eu conseguir comunicar o valor para as pessoas através do storytelling. Então, essas duas coisas, né? Você entender que o mundo, né, que já era uma mudança da pandemia, mas que essa pandemia, né, trouxe para um presente que já é passado, né, é um mundo em que o valor do profissional está na capacidade que ele tem de dar respostas criativas para os problemas inéditos que aparecem, né, para os problemas diferentes que aparecem, soluções que são, né, você não precisa inventar o iPhone, mas você pode criar algo diferente ali, único, e que faz a diferença, mas conseguir principalmente comunicar esse valor. E isso é muito importante, né, porque ontem eu estava dando uma palestra para médicos e hoje, né, você não precisa mais estar nos grandes centros para se consultar com um grande especialista. Então, você conseguir comunicar o seu valor tanto na sua localidade quanto para o mundo é algo indispensável para você ter sucesso em qualquer área que você atuar. Muito bacana, Leandro. Estava te ouvindo e fiquei pensando também, assim, tem todo esse contexto, né? Toda essa situação de trazer o storytelling para o dia a dia. Como é que você já trabalhou em grandes empresas? Como é que se o RH, como é que as empresas deveriam trazer isso para o dia a dia, né? A gente falou muito assim, como é que você busca conhecimento e tudo mais, mas e como uma corporação, como é que você traz essa pauta? Como é que você treina, pratica? Eu tive um chefe que falava que 90% dos problemas eram de comunicação. Aí, conforme ele foi ganhando experiência, ele falou, hoje eu acho que 99% dos problemas são comunicação, né? Alguém está falando uma coisa ou está entendendo outra.
Como é Isso é que uma você coisa enxerga super isso? importante. O que até É, vou emendar a pergunta do Jean com o pensamento de uma coisa é você se expressar. Você mencionou convencimento, eloquência, linguagem, mas como fazer o outro ouvir, né? Eu acho que isso também é um pouco como treinar o outro a ouvir, né? A comunicação supõe os dois lados. Você pode fazer a sua parte, mas e o outro? Como fazer o outro ouvir, né? É, é, né, essa sua pergunta é uma pergunta um pouco capciosa na resposta, sabe por quê? Porque a gente só tem como controlar nós mesmos, você não tem como controlar o seu interlocutor, né? Então, quando a gente estava na escola ali, né? Eu contava na escola, nem tinha celular, mas quando você está na escola, você fala agora celular, agora computador. Hoje em dia, você não tem mais como fazer isso. Então, depende de quem comunica, né, conquistar a atenção das pessoas, porque a realidade é que hoje todo mundo que está falando está competindo, né, com tudo que está aqui dentro, e aqui dentro está o mundo inteiro. Então, é, é, o, né, como é que você... Só responder a Carol primeiro, depois eu passo para você, Gia. Eu acho que o grande problema das pessoas é que elas falam para elas mesmas. Elas montam slides para elas mesmas, elas falam dos próprios problemas, elas falam de coisas que não são interessantes, elas têm muito pouca preocupação em falar para o outro. E o outro só vai te ouvir se for relevante para ele. Ele só vai ouvir se for relevante para o outro. Não adianta, não, assim, é uma briga que você não tem como ter. A pessoa, né, ou você é cada vez uma coisa, é uma raça quase em extinção, né? Que é um líder carrasco, um gestor carrasco que obriga, ninguém mais fica, ou então você é alguém, né? Estou falando líder, mas qualquer pessoa, né? Que transmite uma ideia de uma forma que o outro vê relevância. Não adianta você falar para o seu filho não fica no Netflix, ele vai ficar, a não ser que ele consiga perceber. Então, é seu papel, né, descobrir como ter uma narrativa que seja atraente para o outro. E o que é legal do mundo contemporâneo é que essas formas, assim, sabe, de postura, de voz, tudo isso, né, deixou de ter grande importância e deu lugar, né, para aquilo que você fala, para o que você comunica. Então, todo mundo conhece gente no TED, etc. Gente que fala rápido, gente que fala devagar, gente que gesticula, não importa. Você dá sua atenção para quem fala algo que te interessa e que em cada vez menos espaço. E aí, Jean, para sua pergunta, é, falando, né, de RH, eu acho que RH é uma das áreas, se estiver falando RH estratégico, tá? RH como o recurso humano mesmo, como algo. A única ferramenta que o RH tem são as histórias, porque, né, se você pensar na base de qualquer empresa, que é a cultura corporativa nada mais é do que a história que a empresa conta sobre ela mesma. Então, quando você tem uma empresa que não se preocupa com isso, né, uma empresa que não tem nenhum tipo de valor, as pessoas vão contando a história e a cultura vira qualquer coisa. A cultura vira algo que não tem muito desenho. Quando você cria uma cultura que as pessoas acreditam, que as pessoas se conectam e aí começam a repetir essa história como uma história delas próprias, isso se transforma num valor real das pessoas. Então, né, se eu escrevo ali, meu valor é valor, sei lá, meu valor é, sei lá o quê, um valor que toda empresa fala que tem, eu sou ético, sei lá. Isso não é nada, porque a maior parte das pessoas não tem ideia do que quer dizer ética, porque ética é algo que quer dizer, tem um sentido diferente em cada lugar, porque isso não tem um sentido próprio para aquela empresa. Agora eu vou dizer que aqui, para mim, ética é isso, e vou agir dessa forma, e vou contar essas histórias, vou dar esses exemplos. Você cria uma cultura em que uma ética concreta, de fato, passa a existir, né? Mas eu acho que o RH tem um papel muito fundamental no Brasil, e aí eu estou falando RH do ponto de vista um pouco de treinamento, porque as pessoas exigem muito dos profissionais brasileiros uma habilidade que eles nunca tiveram muita chance de praticar, né? Então você tem aqui no Brasil nada, ainda mais hoje nessas janelas de Zoom, etc. Apresentar uma ideia, apresentar alguma coisa é a coisa mais chata do mundo, mas a coisa mais importante do mundo e mais é a coisa que mais empodera no mundo.
né? As pessoas que bem apresentam, as pessoas que levam boas ideias, que conseguem convencer, são as pessoas que da manhã vão estar liderando uma corporação. Isso que você disse, né, que 90% das empresas têm esse problema de comunicação, é no mundo inteiro, porque tem mesmo. Então, eu acho que comunicação, e na minha opinião, comunicação é uma coisa muito ampla. Assim, a comunicação é storytelling, é mostrar qual é a sua ideia. Eu acho que não é mais um soft skill, é um hard skill no mundo de hoje. Eu não acho, assim, eu acho que é errado falar que é um soft skill, não é um skill comportamental, é um hard skill, porque é algo que você depende, você precisa, sabe, que o cara do financeiro consiga explicar para a empresa inteira qual é o problema, por que a gente tem que economizar, que o cara de TI consiga mostrar por que a nova ferramenta, o novo processo, que o cara de vendas consiga explicar. A corporação toda precisa disso. Então, eu acho que a função do RH é tanto entender, né, que o adesivo no espelho do banheiro não é cultura corporativa, não adianta, sabe, você falar, porque não adianta você por 4 palavras achar que aquilo é cultura corporativa, aquilo não é, aquilo é no máximo um esforço meio preguiçoso de você colocar um adesivo, não é. Cultura corporativa, você dá sentido a isso, fazer que as pessoas falem disso. E no segundo ponto, eu acho que a gente precisa capacitar esses profissionais nesse hard skill, porque senão você não tem integração entre as áreas, porque senão aquilo que eu falei no começo, né? O cara do TI pode ter uma ideia maravilhosa de novo software, de novo sei lá o que ele tem. Se ele não transformar essa ideia maravilhosa numa história que todas as outras áreas comprem e façam adesão e usem, é só uma ideia na cabeça dele. Então, eu acho que o grande papel do RH é capacitar as pessoas para ter esse hard skill, esse skill indispensável, fundamental, de fazer que exista uma gestão de ideias e uma gestão de inteligência dentro das empresas. A gestão de ideia, a gestão da inteligência, ela só acontece quando isso se transforma em narrativas concretas que todo mundo compartilha e contribui e usa. A cabeça está explodindo, Jean? A minha tá. É legal, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Muito legal. Jean, você faz as perguntas do público e depois a gente faz, se der tempo, né, as outras nossas, só para eles não perderem a oportunidade. Tem dois comentários aqui que eu achei muito interessantes. Boa. Ó, eu vou começar com uma mais simples e direta ao ponto aqui, que foi feita pelo Farley. Leandro, melhor uma apresentação com PowerPoint ou sem? Olha, eu acho que a resposta clara é: se você puder apresentar sem é melhor. Porque não tem como, a pessoa sempre vai dividir a atenção entre você e o PowerPoint, e se você acha que o PowerPoint tem mais a dizer do que você é menos importante que o PowerPoint, então fica lá o PowerPoint. Então, eu acho que se for uma resposta sim ou não, é melhor sem PowerPoint. Mas muitas vezes o PowerPoint ele é um recurso importante, né? Muitas vezes você precisa... Uma das maiores bobagens que existem é falar que as pessoas, não, esse aqui é visual, isso aqui é bobagem, é mentira. Porque se isso fosse verdade, né, todo conhecimento que a gente acumulou da história inteira está aí em livro de figura, né? Você fazia um livro de figuras, de imagens e pronto. Você não precisava de palavra. Não é verdade, né? Você não, a história da Pearson, da Carol, está escrita em palavras. Então, a gente precisa de palavras para ter isso. Então, o PowerPoint ele pode ser um recurso importante, né, para as pessoas saberem um pouco onde você está, um gráfico, uma outra coisa, como algo de suporte. Agora, se o PowerPoint ele estiver competindo com você, se a pessoa tiver que ler o PowerPoint, se a pessoa tiver que dividir a atenção entre você e o PowerPoint, está errado, é um mau PowerPoint. Então, ou você tem um PowerPoint que ele funciona só como um apoio, assim, sabe? Eu falo que o PowerPoint ele deveria ser, sabe quando você está lendo um livro e tem a marca do capítulo 3, e aí as pessoas sabem que você está naquele capítulo. Ou então, para alguma imagem, assim, sabe? A imagem você põe no PowerPoint, agora a palavra não. PowerPoint com texto, sabe, em 2021, sabe, assim, eu acho que não dá para aceitar de nenhum lugar.
Isso não é igual a uma reunião que está todo mundo, por exemplo, discutindo um texto ou uma tabela. Eu estou falando quando você está apresentando alguma coisa, apresentando uma ideia, e você substituir ou escrever. Ninguém precisa ler enquanto você está falando, porque se a pessoa lê, ela não te ouve, se ela te ouve, ela não lê, e aí faz uma grande confusão. Tem uma regra lá na Disney que se um slide precisa de mais do que 3 segundos para ser totalmente compreendido por quem está te assistindo, é um mau slide. Então, você, a não ser, claro, que você esteja interagindo com o slide. Às vezes você está interagindo com o slide. Agora, eu acho que a resposta é sem PowerPoint. Agora, um PowerPoint bem utilizado, que é muito raro, pode ajudar bastante. Boa, boa. Excelente resposta. E, Leandro, tem uma outra pergunta que eu achei muito legal do Roberto aqui, que é da equipe da Britian, que ele estava comentando o seguinte, né, que hoje, cada vez mais a juventude está no ambiente digital, e aí isso significa que você deixa de vivenciar algumas outras coisas, né, até o Roberto citou um exemplo que é uma boa conversa, conversa de roda, troca de experiência, né, por essa digitalização. Como é que você enxerga que isso, junto com o não domínio da linguagem, que a gente às vezes encontra, né, como você comentou também, pode prejudicar ainda mais a defesa de ideias, narrativas que inspirem um mundo diferente? Olha, eu acho que essa é uma pergunta que eu também ouço bastante, é uma pergunta que gera muitos pontos de vista diferentes. Então, não quero aqui, acho que não há uma verdade nessa resposta, tá? Mas se você olhar para a imensa maioria desses jovens adolescentes que estão na internet, é claro que você tem, né, uma fatia aí de coisas, você tem uma fatia, né, grande da internet, sei lá, de pornografia, de não sei o quê, de tarará, de Netflix, mas vamos tirar essa parte desse consumo de conteúdo e vamos pensar, né, no que os jovens estão realmente fazendo hoje na internet. Eles estão interagindo com outros jovens. Se você olha um jogo de videogame hoje, se você está vendo um jovem jogar videogame, ele está o tempo todo com fone de ouvido, falando com um monte de gente, conversando com um monte de gente. Se você vê o grupo de WhatsApp, sei lá de quem, as pessoas estão falando com outras pessoas. Então, eu acho que esses canais digitais, eles, na verdade, eles abriram um espectro de possibilidades de comunicação, de interação entre pessoas, que é inédito na história. Né? Eu acho que a gente tem uma tendência a idealizar um passado, idealizar algo que não existia. Né? Não é verdade que você tinha antigamente todos os jovens, todos felizes, cheios de amigos, cheio de gente, conversando sobre a filosofia e sobre as coisas mais interessantes do mundo, e hoje não é assim. Eu acho que você tem, né, tudo que é muito bom tem um lado muito ruim. Então, você tem, claro, né, que você tem uma exposição na internet, nesses canais digitais, a coisas que talvez não sejam as melhores, mas eu acho que você também tem o jovem tendo mais acesso à discussão, tendo mais voz, sabe? O jovem, as minorias jovens, sabe? Quantas minorias jovens, sabe? Pessoas que, né, ou gays, lésbicas, toda LGBTQIA+, e negros, e pobres, e nordestinos, e sulistas, sabe? Gente do mundo inteiro que se encontra e vê que não está sozinho. Então, eu acho que essa possibilidade do encontro que a internet, os canais digitais proporciona, eu acho que ele gera muito mais interação do que, às vezes, um pai, né, ou um adulto que não conhece esse mundo imagina que está acontecendo, porque a gente não usa a internet, é claro assim, né, mas quantos de nós, né, além, fora o tempo de internet, de trabalho, etc., né, mas se você pensar, cada um de vocês pensarem no tempo que vocês gastam pessoal da internet, quase sempre é interagindo com outras pessoas de alguma forma. Eu não tô aqui dourando a pílula, claro que tem problema do Instagram, da depressão, tem tudo isso, não estou dizendo, mas eu acho que as possibilidades de interação, de conversa, de comunicação que a internet proporciona hoje são realmente inéditas e muito interessantes. E eu não acho que antigamente os jovens estavam na rua ou estavam em qualquer lugar falando sobre grandes assuntos super profundos que eles não estejam hoje. Eu acho que até isso tem mais. E sobre o que eu acho que também é uma questão importante,
é que existe um imediatismo do conhecimento, né, que antigamente não tinha. Então, antigamente, para você conhecer alguma coisa, você pegava um livro, algo mais denso, lia, aprendia. Hoje o conhecimento é muito imediato, as ideias são muito rasas, muito rápidas, sabe, muito efêmeras. Então, as pessoas, às vezes, param um pouco, né, para se aprofundar em alguma coisa e acabam tendo ideias, muitas vezes, ocas e vazias. Mas eu acho que isso não é um fenômeno, isso que eu acho que é muito importante a gente entender. Acho que esse é um fenômeno novo, que não fez que quem já lia continuasse lendo. Hoje você tem um índice de leitura de jovens maior do que você tinha antigamente. É que você tem ainda mais jovens que estão nessas ideias ocas. Então, eu acho que a gente não tem a substituição, a gente agregou algo novo, agregou algo diferente, que a gente ainda está entendendo, mas que eu acho que não é uma desumanização. E só para concluir, eu acho que cada vez mais, né, cada vez mais mesmo, assim, a gente não quer estar preocupado, né, como é que essa minha imagem sai aqui do meu computador, passa por não sei onde, chega ali. Não, eu quero ligar, plugar e falar com vocês, né, olhar para a cara de vocês e conversar com vocês, como se a gente estivesse junto. Então, eu acho que a tecnologia ela passa a ser muito mais um meio das relações humanas acontecerem. Então, né, se você hoje você pega o Uber, por exemplo, né, o Uber, no fato, é um facilitador de interações humanas. De uma forma ou de outra, ele é isso que ele faz. Então, se alguém tem uma ideia, a tecnologia viabiliza. Então, e é difícil você encontrar. É claro, não estou Netflix, Disney Plus, tudo isso são conteúdos que a gente consome como nós sempre consumimos, de uma forma só mais direta. Mas o grande tráfego de internet, o grande resultado, o grande volume da internet está na interação entre pessoas, entre seres humanos, trocando ideia, informação, bobagem, jogando, ou fazendo fofoca, ou rindo, ou, sei lá, fazendo o que o ser humano faz, né? Que o ser humano faz tudo, né? Mas a gente da internet está fazendo o que a gente sempre fez, né? Dando risada, contando caso, discutindo política, falando sobre filosofia, dando aula. Eu acho que a internet ela só faz isso de uma forma mais ampla e expõe mais o que talvez antigamente não fosse tão claro. Carol, você que me dá o tom, tem mais uma pergunta, dá tempo? Eu acho que dá tempo, a gente estende mais uns 2 minutinhos, faz, porque acho que é interessante. Eu quero ouvir a resposta dele também. Vamos. Legal. O Farley perguntou aqui também, Leandro, nessa época que a gente tem reuniões mais digitais, seja via Zoom, Teams ou qualquer outra ferramenta, o que você poderia dizer sobre o que está atrás de quem fala, né? Então, pode ser um livro, um quadro, esse fundo que a gente vê atrás, isso também é comunicação? E se sim, como é que isso faz parte do diálogo, da conversa? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, vou soltar o meu demoninho, porque eu acho que aconteceram, vou pegar aqui para vocês para dar um exemplo real aqui, né? Tava preso, que ele morde meu pé, não deixa eu falar, mas eu peguei aqui para dar esse exemplo, né, do meu mascotinho aqui, né, do Tião, que chegou na minha vida, né, que morde meu pé. E eu acho que tá bom, ele tá reclamando que ele quer brincar no chão, né? Daqui a pouco ele morde meu pé. Mas eu peguei aqui o cachorro para dizer que eu acho que aconteceram duas coisas que são muito interessantes. A primeira delas é que, e acho que isso é muito importante, e óbvio, né, que há exceções a essa regra que eu vou falar, mas eu acho que todo mundo percebeu que acabou trabalhando mais, acabou tendo que apresentar mais resultado, acabou tendo que ser mais objetivo depois que a gente passou a trabalhar por Zoom e por Teams, etc. Você não tem mais, você começa uma reunião de Zoom, você não fica lá a hora, vai no café, volta. Não, você tem que se você tem que apresentar alguma coisa, se você tem algum compromisso, ou você apresenta, ou você passa vergonha, porque você está lá com a sua cara, você não tem a sedução da sua presença, né, para tomar um café, para enrolar. Ninguém fica enrolando no Zoom, ninguém tem paciência para enrolar no Zoom. Então, se você não fez o que você tem que fazer, se você, sei lá, é um analista, um advogado, não importa, qualquer que seja a sua área,
Se você tem uma reunião de Zoom, no Zoom e você não está lá no horário, essa é outra questão. A gente ficou muito mais pontual, né? Muito mais pontual, não tem mais o trânsito. Não, você está lá, e se não estiver lá, outro cara vai ficar de tonto olhando para o computador. Então, eu acho que houve assim, o trabalho, né? Ele ficou mais eficiente em muitos aspectos, né? E eu espero que isso não se perca, né? Eu acho que o contato humano ele é fundamental e tem que voltar, mas eu acho que a gente ganhou uma celeridade e uma objetividade em reuniões que a gente não tinha antes. Então, acho que isso é um ponto muito importante e que, por incrível que pareça, eu acho que a gente deu um passo adiante, a gente profissionalizou muito e melhorou muito em todos os aspectos nesse ponto. Por outro lado, eu acho que tem algo interessante também, porque todo profissional é um ser humano. Aqui, né, era o meu apartamento, que agora virou meu escritório na pandemia, né? Mas aí, né, você vê que por acaso tem alguma coisa atrás, existe algo, né? O cachorro morde o pé, e se você consegue manejar essa interferência, se você consegue de alguma forma fazer que essa interferência ela não seja um ruído que atrapalhe o seu trabalho, que te roube do trabalho, ela humaniza de uma forma verdadeira a pessoa. Então, não é você fingindo alguma coisa no café, é a sua criança que de repente chorou. E tudo bem pegar e arrumar. É o cachorro que mordeu o pé, sabe? É você, é a luz. Então, eu acho que a gente tem sim, né? Acho que o que está atrás, né? O ambiente, ele passa a compor muito de quem você é, mas eu acho que essa composição, ela não necessariamente tem que ser algo estéril, vazio e completamente mentiroso, sabe? Eu acho que não tem nenhum problema o cachorro latir, a criança chorar, se isso está bem resolvido, sabe? Isso até mostra que você é uma pessoa que tem maturidade suficiente para estar na sua casa com o cachorro mordendo o pé e trabalhando. Então, eu acho que a gente sim, acho que tem que ter uma preocupação, é importante, isso hoje faz parte da sua imagem, mas eu só acho que também possibilita esse contato um pouco mais com o humano e com as necessidades, né? Acho que dá mais ideias, a gente fica mais criativo. Então, é isso um pouco que eu penso. Você tem que se preocupar, você tem que pensar, não é criar um cenário, não é nada disso, mas é um pouco deixar que a sua vida, de alguma maneira, invada esse espaço sem te atrapalhar, sem te interromper. Legal, super obrigada, Leandro, demais. Acho que a última pergunta que a gente queria, que aí vai ser meio que bate-pronto, assim, obviamente que não existe uma maneira, um curso, um mestrado que a gente possa fazer, mas o que existe de inspiração em termos de figuras públicas que são excelentes storytellers e que a gente possa, de repente, ouvir mais e conseguir absorver, talvez, essa técnica indiretamente, né, por osmose? Eu acho que se a gente olhar, né, para o storytelling como uma ferramenta de trabalho, porque eu acho que a grande, só fazer uma pequena introdução a essa resposta, né, tem muita gente que fala muito bem, que se comunica muito bem, mas que não está usando uma ferramenta que todo mundo consegue usar. O bom do storytelling, né, e acho que isso que eu ensino muito, e esse é meu trabalho, é mostrar que quando você conhece a ferramenta, você consegue usar isso, não importa como você fale. Qualquer pessoa consegue se comunicar, consegue entregar a sua mensagem se você usa storytelling. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, como o presidente Lula, tá? Eu não estou entrando nada, sem nenhum mérito político, nada disso. O presidente Lula é um cara que não tem grande instrução, mas é um sujeito cujo discurso é maravilhoso. Mas se você for querer aprender a falar com o Lula, você não vai conseguir, porque ele é único, né? Aqui é o jeito dele. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, assim, a gente tem que separar um pouco quem são esses gênios da oratória que nos convencem, nos seduzem, e quem são as pessoas que realmente usam uma técnica que todo mundo, todos nós podemos usar de alguma forma.
E eu acho que no mundo contemporâneo, assim, eu sempre falo, há muitos exemplos e muitas pessoas, né? Acho que são muitos exemplos. Mas eu acho que se você for na internet e procurar as apresentações que o Steve Jobs fez dos produtos ao longo da carreira dele, né, principalmente a apresentação do primeiro iPhone, eu acho que você tem ali uma aula absolutamente, uma aula magna, sabe, sobre storytelling, que qualquer pessoa pode usar. O que eu acho que é interessante dessa apresentação é que a apresentação, né, eu acho que a gente pode facilmente dizer que é a apresentação mais importante do mundo dos negócios da nossa geração, porque criou o produto que deu origem à maior empresa do planeta Terra. Então, a apresentação do primeiro iPhone, lá em 2007, é uma apresentação que revolucionou o mundo de todos nós, e fez que a Apple seja a Apple. Se você olha a apresentação do Steve Jobs, introduzindo o primeiro iPhone para o mundo, você vê que qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz de fazer aquela apresentação. Qualquer pessoa, qualquer um de nós conseguiria subir naquele palco e apresentar, porque ele segue os passos do storytelling perfeitamente. Ele faz uma abertura, ele fala do problema, ele cria um problema onde antes nem existia, e aí, antes dele apresentar o iPhone, você loucamente já quer um iPhone, né? Ele te vende um iPhone, você quer comprar um iPhone antes que ele precise te vender o iPhone. Então, acho que o Steve Jobs ainda é assim, você pegar quem que você vai olhar? Olha para ele, porque o que ele faz, todo mundo faz, e o que ele faz é técnico, o que ele faz é totalmente técnico. O discurso de Stanford, as apresentações, são todas apresentações que qualquer um de nós faria, e que ele segue uma técnica que a gente pode usar. Se você pega, por exemplo, Martin Luther King, que é um outro grande orador, não dá para usar aquilo, né? Aquilo ali é uma outra coisa. Agora, o Steve Jobs, não. E aí eu também daria um outro exemplo de que aí, assim, muito mais pessoal meu, e que eu acho que você encontra coisas na internet, assim, é extraordinário, também é algo que qualquer pessoa faria, é o Bob Iger, que foi CEO da Disney por 15 anos, né, o cara que revolucionou a empresa, e também uma pessoa que falando é normal, você olha e você fala, não, eu falaria isso, eu conseguiria falar desse jeito, porque ele segue uma linha de storytelling muito bem construída. Então, acho que daria esses dois exemplos, e infelizmente é difícil pensar em alguém no Brasil que assim, público, né, tem muito executivo, mas alguém assim mais que você consiga encontrar na internet, etc., que seja bom exemplo disso. Colocar umas mulheres nessa lista, hein, Leandro? A gente tem que começar a fazer a história aí também. Você sabe que eu trabalho bastante com diversidade e eu sempre tento, né, incluir, mas como não é uma crítica a você, por favor. Não, mas é verdade. E assim, a maior parte das minhas clientes são mulheres, assim, e são ótimas, mas realmente para você encontrar hoje, assim, no YouTube fácil alguém que usa storytelling de uma forma que você consegue aprender. Eu não estou falando quem fala bem, tá? Porque você pega, sei lá, Maya Angelou, você tem um monte de mulher que fala super bem e é maravilhoso. Mas eu estou dando assim como exemplos que qualquer pessoa pode ver, olhar, independente do sexo, da idade, de qualquer coisa. Você olha e fala, ah, tá, esse aqui é o modelo que eu posso seguir, sim, que vai dar certo para mim, não importa quem eu seja. Leandro, adorei. Acho que o Jean também adorou. Acho que todo mundo que estava aqui ouvindo você. Eu queria só lembrar que a gente está com essa conversa gravada no nosso canal do YouTube. Por favor, fiquem à vontade de repassar quem vocês acham que pode ajudar, ser útil. Eu já sei que eu vou mudar totalmente minha apresentação de segunda. E a minha petição agora, meu parecer, vai mudar completamente, vou recriar. Espero que minha equipe não fique muito chateada comigo, que eu vou demorar ainda para entregar, mas com certeza foram valiosíssimas as suas lições aí. A gente vai tentar incorporar mais e mais desses ensinamentos teus dentro da Câmara. Eu acho que a gente precisa trazer você mais vezes, porque ficou pouco tempo, curto. E acho que todos os nossos líderes vão aproveitar muito e talvez até inspirar uma mudança corporativa
que vai deixar um legado muito interessante para todos nós, inclusive de culturas diferentes, tal, porque é o que você falou, né? O storytelling conecta, né? E eu acho que isso é o mais interessante. Não sei se você quiser fazer umas palavras finais, que a gente já super estourou o tempo, mas por mim, ficaria aqui ouvindo. Muito obrigado aí pelo convite. Como eu falei, para mim, assim, é com muito carinho que eu falo aqui na Câmara Britânica. O que vocês precisarem, que vocês, né, estou sempre aqui à disposição. Se alguém quiser também me encontrar, né, o site é valdivogel.com.br. Tem ali algumas informações, algumas coisas sobre storytelling. Estou reformando o tempo todo esse site, mas obrigado pelo convite. A conversa foi ótima e quando vocês precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada, a gente vai abusar sim. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Idia, pela organização, a todo mundo da Câmara. E, Leandro, adorei. Obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo que participou. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.